Ser santo já é algo especial, pois estamos falando de cerca de 20 mil pessoas em um universo de 2.000 anos de história. Mas ser santo doutor é ainda mais, pois são menos de 40 indivíduos ao longo desses 2 milênios de história da Igreja Católica. Por esse motivo, nós começamos esta série intitulada Os Santos Doutores da Igreja. São Bernardo nasceu em 1090 no castelo de Fontaine, região de Borgonha, França, filho de um nobre chamado Tescelin Sorel, o Vermelho, e de Alete de Montbard, mulher virtuosa, venerada como bem-aventurada. São Bernardo teve 7 irmãos, dentre os quais era o terceiro, sempre se destacando pela inteligência e pela beleza física. Já aos 9 anos foi para a escola canônica, destacando-se principalmente na literatura. Já em 1112, aos 22 anos, Bernardo entrou na abadia de Cister, também em Borgonha. A abadia que era um mosteiro cisterciense, fundado por São Roberto de Molesme. Foi então que Bernardo convenceu mais de 30 homens, irmãos, tios e vários amigos, a entrarem para a ordem, causando enorme surpresa e alegria para a abadia e para Santo Estevão Harding, que na época era abade sucessor do fundador São Roberto. Em relação à sua personalidade, Bernardo era um homem de estudo e oração, praticando com austeridade a regra do mosteiro, a mesma escrita por São Bento. Dedicava-se à oração e ao ensino da catequese, e tinha grande dom de oratória, convertendo muitos com quem conversava, tanto que levou para o mosteiro o irmão mais novo e o seu pai. Após 2 anos em Cister, Bernardo foi enviado para o Vale de Langres, em 1115, com a missão de fundar a abadia de Claraval, palavra que significa Vale Claro, tornando-se o seu primeiro abade, com apenas 25 anos. Em pouco tempo, a abadia ficou conhecida em toda a França e posteriormente por toda a Europa como um lugar onde se vivia a oração, o trabalho, a humildade, a caridade e a cultura profunda. Bernardo e os monges de Claraval viviam com amor e integridade os votos de pobreza, castidade e obediência. Certa vez ele teve uma visão. Um menino envolto numa luz divina disse a ele: "Fala aos outros sempre, pois serás inspirado pelo Espírito Santo e receberás a graça especial de compreender as fraquezas das pessoas e assim ajudá-las." Dessa forma, Bernardo conseguiu muitas vocações para Claraval. O mosteiro chegou a ter 700 monges, inclusive Henrique de França, irmão do rei Luís VII, que mais tarde foi bispo e arcebispo de Reims. Com o passar dos anos, São Bernardo fundou 72 casas da ordem dos cistercienses na França e em vários países da Europa, participando ativamente do Concílio de Latrão como secretário. Participou também do Concílio de Troyes, onde exerceu grande influência, e do Concílio de Reims, sempre a pedido do Papa, para tratar de todos os assuntos da Igreja. Também a convite do Papa, pregou a Segunda Cruzada e era conhecido como o Pai dos Fiéis, a coluna da Igreja, o apoio da Santa Sé e o anjo tutelar do povo de Deus. Em relação à sua devoção para com a Virgem Maria, esta era incomparável. Quando estava na Alemanha, na Catedral de Spira, ajoelhou-se por 3 vezes dizendo: "Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria", invocações que foram acrescentadas ao final da oração Salve Rainha. Por causa de sua fama de santidade e sabedoria reconhecida, São Bernardo torna-se uma personalidade importante e respeitada em toda a Europa. Tanto que ele intervém em assuntos públicos, defendendo os direitos da Igreja contra abusos de reis, além de ser chamado para aconselhar os mesmos reis e papas. Bernardo reformou a ordem cisterciense e levou-a a ser o que é até hoje, quase 1000 anos depois. Além disso, fundou muitos mosteiros por todo o velho continente, sendo 35 na França, 14 na Espanha, 10 na Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na Hungria, além de muitos outros que se filiaram à ordem, que chegou aos 5 continentes.
Inclusive no Brasil, no estado de Minas Gerais, existe uma cidade chamada Claraval, que nasceu ao redor de um grande mosteiro, da mesma ordem. Durante o Concílio de Troyes, Bernardo conseguiu o reconhecimento para a Ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos ele mesmo escreveu. Além disso, escreveu também grandes obras, tratados de teologia, obras defendendo a fé católica e a Igreja contra heresias, além de inúmeros tratados sobre Nossa Senhora. Em um de seus escritos, de Diligendo Del, Bernardo explica e indica o caminho da humildade para atingir o amor de Deus, exortando a amar o Senhor sem limites. Para o monge, os degraus fundamentais do amor são 4. O amor de si para si. Primeiro o homem ama-se a si mesmo, depois, vendo que sozinho não pode viver, começa a buscar Deus por meio da fé. O amor de Deus para si. No segundo degrau, portanto, ame a Deus para si e não para ele. Porém, deve começar a frequentar a Deus e a honrá-lo segundo as próprias necessidades. O terceiro degrau é o amor de Deus por Deus. A alma passa para o terceiro degrau, amando a Deus, não por si mesmo, mas por Ele. Neste degrau, se detém longamente. Aliás, não sei se nesta vida seja possível chegar ao 4º grau, que é o amor de si por Deus. Aquele amor em que o homem ama a si mesmo somente por Deus. Assim sendo, terá quase que esquecido admiravelmente a si mesmo. Quase deixa a si mesmo para atender totalmente a Deus, a ponto de ser um só espírito com ele. Quando estava para morrer, e os monges rezando para que Deus não deixasse, ele disse: por que desejais reter aqui um homem tão miserável? Usai da misericórdia para comigo e deixai-me ir para Deus. Dessa forma, São Bernardo faleceu no dia 20 de agosto de 1153, aos 63 anos. Ele fora canonizado em 18 de junho de 1174 pelo Papa Alexandre III e declarado doutor da Igreja pelo Papa Pio VIII em 1830, por causa de suas pregações e obras escritas. Sua festa é comemorada em 20 de agosto.